Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Eu sou Stallone Ribeiro. Estamos aqui na revista CFM, na 95.9, sua melhor companhia. Você ouve todo dia. E também no bisbinoticias.com.br, seu melhor site de informação na comunicação. Como já disse, Stallone Ribeiro, hoje nós temos uma entrevista especial. A pedagoga Vanderleia Aparecida Coelho é uma pessoa especial que trabalha com a equipe técnica do Ministério Público do Paraná numa área que é uma equipe que apoia, né, o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Pedagoga Vanderleia, obrigado aqui pela presença. O nosso tema hoje é bem importante e eu considero transversal, passa por todas as áreas, que é educação ambiental. Então, dê um oi para toda a nossa região, né, do Paraná e aqui Cianorte, onde é a nossa sede do site e da CFM. Oi, Stallone, boa tarde. Eu já quero, antemão, agradecer a presença, a oportunidade de falar de um tema tão precioso em momentos tão delicados como este que a gente está vivendo, né, no momento, com relação às emergências climáticas, com relação aos impactos das mudanças climáticas e a oportunidade de falar o que a educação ambiental, ou como a educação ambiental pode contribuir. Como você já disse, eu sou integrante da equipe técnica, né, de apoio, né, dentro do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, e trabalho especificamente com a política estadual de educação ambiental, no monitoramento, né, hoje na avaliação e na implementação, no âmbito do Estado e no âmbito do município. Que legal. Então, ó, professora, pedagoga, trabalha, né, com a educação, sabe muito bem que é um tema importantíssimo. E o nosso título hoje é Educação Ambiental, o Ministério Público do Paraná e o Dever Municipal. Então, professora, posso falar professora, Vanderleia? Pode, Como... claro, pode, É, pode sim. que legal. É, eu queria saber, assim, em termos gerais, para nosso ouvinte e também para quem nos lê e nos assiste no site, o que é educação ambiental? O tema parece simples, mas muita gente confunde. Então, a senhora poderia explicar para nós o que é educação ambiental e por que que ela é importante? Olha, com muito prazer. Quando a gente fala da história da educação ambiental, nos remete aos anos 60, onde cientistas da área de meio ambiente já apontam o que, na verdade, a gente está vivendo hoje, né? Que é essa questão, né, do impacto, né, do desmatamento, do impacto de atividades que são predadoras, do impacto da contaminação de rios, contaminação de agrotóxicos e tudo mais. Então, a partir desses estudos que falavam sobre a escassez dos recursos naturais e a capacidade em que esses sistemas têm de se recuperarem, se reabilitarem, é, nasce a perspectiva de entender que um novo modelo ou um novo sistema de educação era importante de ser trabalhado e emergente. Isso nos anos entre 60 e 70. Então, quando a gente fala de educação ambiental, é algo que vem lá né, desse período, né, apontando que um novo modelo de educação teria que ser trabalhado para que nós, humanidade, nos reconectássemos com as questões da natureza e nos reconectando com a natureza, tivéssemos essa capacidade de cuidá-la, né? Então, quando a gente fala do que é educação ambiental, a gente tem uma lei nacional, que é de 99, que ela vai falar que trata-se de construção de valores sociais, construção de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que dizem respeito à conservação do meio ambiente, que dizem respeito àquilo que é de uso comum de todos os povos e essencial à qualidade de vida. Esse conceito hoje ele está ampliado para uma nova dimensão que não é só você ter uma natureza a serviço do ser humano, mas é uma natureza a serviço da vida. Então, assim, hoje esse próprio conceito já tem uma outra compreensão. Assim como a educação ambiental nasce numa perspectiva de proteção do meio ambiente, hoje a gente compreende essa perspectiva socioambiental que é de que modo que nós alteramos, como que nós produzimos, né? E como que nós sustentamos essas questões que dizem respeito ao uso dos recursos naturais.
Então, mesmo esse conceito hoje, ele já vem sendo ampliado. Então, eu particularmente entendo educação ambiental como desenvolvimento humano, sabe? Como um sistema, um princípio de desenvolvimento humano que faz com que cada um de nós, onde estejamos, reconheça a vida e a preserve, entendendo que é uma codependência, uma corresponsabilidades, né? Em prol da vida e não só do cuidado do meio ambiente. Que legal. Pedagoga Vanderleia Aparecida Coelho, é do Ministério Público do Paraná. Ela compõe a equipe técnica do Centro de Apoio a Promotorias de Justiça, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Está encarregada, né, de orientar e nos auxiliar nesse debate de educação ambiental. Pessoalmente, eu sou professor de geografia, né, fora aqui do rádio e do site. Então, a gente brinca com os alunos que o ser humano também é par da natureza. Então, educação Sim, ambiental é construir a vida sem destruir a natureza, então sem destruir a nós mesmos. E, Vanderlei, a questão da educação ambiental é muito importante. Como disse na abertura, é transversal, passa por todas as áreas. Mas existe um dever, algumas entidades têm o dever de tomar a iniciativa. Quem deve fazer educação ambiental? Quem tem que tomar a iniciativa? É a entidade privada? É a entidade religiosa? Ou são entidades públicas? No caso aqui, o nosso tema, que são os municípios podem não fazer ou são obrigados a cumprir uma agenda de educação ambiental? então, enquanto política pública, a gente fala da institucionalização de uma política por meio do poder público. Então, quando eu falo em poder público, eu falo das instâncias nacionais, estaduais e da instância municipal. O município, ele é um poder público municipal, né? E tem uma responsabilidade na criação de leis municipais de educação ambiental, na implementação da política e do plano estadual de educação ambiental, né? E tem uma corresponsabilidade nas diretrizes curriculares dos ensinos fundamentais, das quais é a sua responsabilidade, né? Então, quando a gente fala de quem é essa responsabilidade, na perspectiva da institucionalidade de uma lei, da questão pública seria dos municípios, né, de aprovarem leis, articularem todas as partes que estão presentes lá, e aí todas essas que você trouxe, né, a sociedade como um todo, o sistema religioso, né, o sistema privado, enfim, todos aqueles que compõem uma sociedade. E quando a gente fala de educação ambiental transversal, quer dizer que perpassa todos os modos, né, de produção, ou todos os modos de relacionamento que se estabelece, né? Então, em primeira instância, enquanto política pública, é poder do Estado, é poder do município, é poder da nação. E aí, Stallone, se me permite, a gente Sim. tem uma política nacional de educação ambiental que é do ano de 99, a política estadual do Paraná, ela é de 2013, a aprovação do Plano Estadual de Educação Ambiental foi de 2022, é de junho de 2022. Então, hoje, a gente tem todos os instrumentos da política pública para serem implementados e aí sim cobrados pelo Ministério Público. E legal, é isso mesmo que eu ia perguntar agora, né? Todas as entidades governamentais, federação, estados e municípios, têm o dever de dar seguimento à política pública de educação ambiental. Mas agora tem aqui uma dúvida. Algumas cidades têm a educação ambiental vinculada à Secretaria de Educação. Outras têm Secretaria de Meio Ambiente e a educação ambiental está dentro, da pasta do meio ambiente. Existe uma regra ou os municípios têm liberdade de organização e o que importa é o trabalho a ser feito? É, a política nacional fala de que, no mínimo, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, seja estadual ou municipal, devem estar juntas para elaborarem seus planos ou programas municipais ou estaduais. No caso da política do Estado do Paraná, ela é uma política que integra a área de meio ambiente, área de educação, saúde, ciência e tecnologia e abastecimento, porque são pastas que têm uma relação direta com o desenvolvimento humano ou com a formação humana
e também com os cuidados, né, com relação ao uso desses recursos naturais. Então, veja, nós estamos falando de 5 secretarias que compõem um órgão gestor para implementarem isso dentro do Estado. Os municípios, o que nós vemos hoje é municípios, como você trouxe, que existem alguns, mas a orientação que nós damos é que, no mínimo, o plano municipal tenha o órgão gestor dessas 2 secretarias. Não tem como só uma secretaria de meio ambiente elaborar seu plano sem dialogar junto com a educação, assim como dificilmente a educação caminha sem falar daquelas questões socioambientais que dizem respeito ao município e que afetam, num primeiro momento, ou que são geridas no primeiro momento pela área de meio ambiente. Então, esse reconhecimento do lugar do território, dos problemas socioambientais do território, né, das alternativas de enfrentamento, requer um órgão municipal que complementem ou que trabalhem juntos meio ambiente e educação. Legal. Professora Vanderleia, eu queria perguntar agora como que o Não sei Ministério se te respondi nessa perspectiva, né? respondeu sim, deu clareza, né? Meio ambiente e educação, de modo geral, tem que trabalhar em conjunto e, se puder, envolver outras secretarias, melhor ainda. E que todos os municípios precisam ter um plano de educação ambiental, seja por bairro, ou por município, ou em conjunto, como região, todos têm que fazer. E a pergunta agora, doutora Vanderlei, é como o Ministério Público do Paraná vai orientar, vai fiscalizar? Existe já uma comunicação oficial com os municípios ou por enquanto é instrução? E caso os municípios não atendem, existe algum tipo de punição ou é só instrução inicial? Então, nos últimos anos, desde que a política estadual foi aprovada e vem sendo implementada, nós focamos mais no acompanhamento dessa política no âmbito do Estado e da organização desse órgão gestor e de uma comissão interinstitucional de educação ambiental chamada CIEA, com a sigla CIEA. Mais recentemente, nós temos trabalhado no apoiamento às promotorias de meio ambiente para que elas sim cobrem dos municípios a aprovação e a articulação, principalmente, da elaboração de leis municipais. Então, nesse exato momento, a gente tem trabalhado de forma orientativa, certo? E também instrumentalizando os municípios para que elaborem suas leis municipais nessa perspectiva integrada de meio ambiente e educação, e com planos municipais que tragam não só a política de educação, mas todas as políticas setoriais. E o que são políticas setoriais, Stallone? Quando a gente olha para a política de recursos hídricos, ela fala que educação ambiental ela é um princípio. Se eu olho para a política de resíduos sólidos, ela fala que a educação ambiental precisa estar, é um instrumento de implementação. Se eu olho para a política de clima, educação ambiental é quem faz a sustentação. Só que isso nos municípios e no estado, ele acontece de forma isolada. Então, hoje, o que nós temos trabalhado, assim, nos últimos anos, né? Não é hoje, quando eu falo hoje é uma referência mais abrangente, mas nos últimos anos o que nós temos trabalhado é essa compreensão também, de como que as políticas setoriais de meio ambiente são trabalhadas no município numa perspectiva educativa. E aí, quando eu falo numa perspectiva educativa, é, no momento nós temos a situação da dengue. A situação da dengue, ela está atrelada literalmente às questões vinculadas aos resíduos sólidos, às questões de saneamento básico, às questões de mudanças climáticas. Então, essa compreensão de que não existe um fato isolado, mas em relação, ele é um ponto, né, e uma perspectiva da educação ambiental, né? Então, assim, a orientação é nesse sentido, sabe? De que a educação ambiental seja olhada no município a partir de uma perspectiva integrada, né? E aí é preciso que eu compreenda quais as políticas setoriais que têm educação ambiental como um fio condutor mesmo, como um fio que vai alinhando, né, e tecendo, digamos, a educação do município. Que legal. Essa, né, a instrução vai acompanhar pelas promotorias regionais
e com certeza, se tiver dúvida, vão procurar a pedagoga Vanderleia Coelho para nos orientar. Vanderleia, eu brinco aqui, né, é um jaguão nosso, o tempo voa quando a conversa é boa. Já estamos aqui Ah, meu Deus, praticamente muito 15 bom. minutos, mas eu gostaria de fazer, né, uma pergunta que é muito relevante. A senhora pode dar exemplos, né, de projetos de educação ambiental que são bons, né? A gente vê que a educação ambiental está tudo vinculado à palavra sustentabilidade. E sustentabilidade é bem-estar, é viver bem, é ar puro, água limpa, né? Então, para ter saúde, para ter um ambiente de qualidade, para ter sustentabilidade através da educação ambiental, a gente alcança. Então, a senhora pode dar exemplos de algumas atividades de educação ambiental que têm dado resultado e que podem ser copiadas ou até mesmo melhoradas por outros estados e outros municípios? Olha, aqui no Paraná a gente tem assim os municípios que estão ali na região de Foz do Iguaçu, entende? Com a presença da própria Itaipu, que tem um programa muito sério e eu diria de alavancas para as questões socioambientais. Aqui na região de Curitiba, região metropolitana, nós temos os projetos que vêm integrando, sabe, em municípios como Araucária, São José dos Pinhais, própria Curitiba. Então, assim, falar de um projeto específico, eu diria que é muito. Tem projetos na área de arborização que a gente encontra em Maringá, projetos na área de resíduos que estão nessa região de Campo Mourão e na área de Londrina. Então, assim, projetos e programas nós temos muito. O que nós temos trabalhado hoje é na perspectiva de o quanto esses projetos de fato contribuem para tudo isso que você trouxe em termos de boa-aventurança dentro do município, né? E principalmente como que estão sendo medidos, né? Qual é o impacto desses na qualidade de vida e na participação da sociedade. Entendeu? Então, assim, eu não gostaria de falar de um projeto, mas eu te digo que o quanto tem sido rico as experiências de articulação de educadores municipais nos municípios para essa compreensão sistêmica de um território ou de um próprio município. Entende? Então, isso é o que a gente tem hoje de mais, eu diria, de avançado e também de resultados, porque não é uma ação isolada, é um programa que faz. E aí a gente ainda está nessa fase de implementação do programa estadual. Então, ainda estamos monitorando o programa e ainda estamos registrando, né? Então, eu diria que ações isoladas nós temos muitas, mas o caminho que eu oriento é aprova suas leis, articula os educadores locais, certo? E aí levanta todas essas ações que todos os municípios têm e busca entender como que eles se complementam, sabe? Esse seria o melhor caminho. Que legal. Pedagoga Vanderleia Aparecida Coelho, é da equipe técnica do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo do Ministério Público aqui do Paraná, falou com a gente agora sobre a importância da educação ambiental, sobre como organizar os programas municipais de educação ambiental. E, Vanderleia, eu quero agradecer sua presença aqui na revista CFM, da CFM, a 95.9 e também do bisbinoticias.com.br, nosso melhor site de informação na comunicação. Eu deixo aqui agora as palavras finais, não para uma despedida, e sim um até logo. Vamos falar de novo sobre mais temas. Ok. Então, eu novamente agradeço a oportunidade. Um espaço para conversar sobre educação ambiental é um espaço em que mobiliza, sensibiliza as pessoas para entender dessa corresponsabilidade, né? Que meio ambiente não é responsabilidade também só da prefeitura, não é responsabilidade só de um setor, mas é responsabilidade de cada um de nós que começa dentro de casa e que continua quando eu saio da minha casa e vivo numa comunidade como município, né? Então, ter essa oportunidade é muito importante e fecundo para o nosso Estado, né? Então, eu só agradeço em nome do Ministério Público da oportunidade, do nosso centro de apoio, e dizer que estamos à disposição trabalhando nessa perspectiva orientativa nesse momento. Ó, mais uma vez, agradecemos
a professora, pedagoga Vanderleia Aparecida Coelho, representando o Ministério Público, e hora de dar tchau. Para ouvir mais, clica aí no bisbnoticias.com.br, leia, ouça, assista e compartilhe. Tchau, gente!